Oi, meu nome é Ana Luísa e em parceria com a Australia Channel, esse é o projeto Austrália Sem Agência. E nessa série a gente vai falar um pouquinho sobre 15 tipos de intercâmbio e onde você se encaixa em cada um deles. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e aciona o sininho e vem com a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o intercambista que decide fazer esse tipo de viagem com mais de 30 anos. E eu nem vou falar muito de Austrália, porque como eu também me encaixo nessa categoria e eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, o quão corajoso é um ato desse, o quão corajoso é largar tudo para trás e fazer um intercâmbio com mais de 30 anos. Pois bem, eu acho que a gente pode começar esse vídeo falando um pouco de insegurança. Eu acho que é inegável o fato de que vir para fazer um intercâmbio ou vir para a Austrália com mais de 30 anos, você te torna muito mais inseguro do que quando você tem 18. Quando você tem 18, acabou de sair da escola, ou então quando você tem 23 ou 24 e acabou de sair da faculdade, você ainda não está abrindo mão de quase nada. Você está abrindo mão de algumas coisas, mas que não tem tanto peso quando você tem de 30 anos para frente. E quando eu falo de decisões de peso, eu falo muito sobre família, não só de a pressão de montar uma família, de ter uma, mas a sua que você está deixando para trás. Quando você tem mais de 30 anos, normalmente você está deixando para trás pessoas com mais idade, e isso vai contar muito na culpa que você vai carregar quando você decide tomar esse tipo de decisão. Outra coisa que faz você ficar inseguro, pelo menos no meu caso, eram as comparações. Eu vi os meus amigos com a mesma idade que eu, principalmente olhando pelo LinkedIn, e todos eles estavam crescendo loucamente na carreira, virando gerentes, diretores, sócios de várias coisas, e eu aqui trabalhando com hospitality ou com outro tipo de coisa. Se você não tem uma cabeça muito focada no objetivo que você quer e o que você está fazendo aqui, a insegurança te corrói e você acaba não curtindo o intercâmbio do jeito como você deveria curtir. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada diariamente. Se isso é uma coisa que realmente te faz mal, ou se você acha que o intercâmbio está te colocando mais para trás do que para frente, eu acho que você tem que repensar algumas coisas. Bom, e eu nem vou falar sobre o tema carreira. Fazer um intercâmbio com mais de 30 anos, com certeza você deixou uma carreira para trás, seja ela no que for, porque normalmente você já trabalhou pelo menos aí 5 ou 6 anos. Muitas pessoas muito mais que 10 anos. Então, com certeza, uma carreira para trás você deixou, e eu tenho certeza que a insegurança te fica todo dia falando no seu ouvido, te questionando se quando você voltar, sua carreira vai estar lá te esperando ou se você vai ter que começar do zero. Eu sei, isso não é fácil. Mas tem uma pessoa que, assim como eu e como você, está passando por isso agora, e é dela que a gente vai ouvir o depoimento. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Carolina, eu tenho 37 anos e moro aqui na Austrália tem mais ou menos quase 4 anos. Vamos lá. Eu trabalhava numa multinacional no Brasil, eu era advogada e, obviamente, trabalhava que nem louca. E aí, um belo dia, eu tive um colapso nervoso. Falei, eu não posso fazer isso para o resto da minha vida. E aí, comecei a matutar. E aí, acho que de tanto pensar, acho que eu acabei tendo um sonho. E eu sonhava que eu morava fora. Falei, pronto, é um sinal. Eu vou morar fora. Simples assim. E aí, eu comecei a minha pesquisa. Meus pais, na época, falaram, você tá louca, você vai fazer isso. Eles achavam que eu não ia dar andamento nisso. E aí, um belo dia, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e eu falei, estou indo para a Austrália. Meu pai quase teve uma parada cardíaca. Mas, enfim, tive o super apoio deles. E aí, por que eu escolhi a Austrália? Primeiro que eu odeio frio. E segundo que eu queria trabalhar num lugar que eu pudesse trabalhar legalmente. Eu não queria ter que de repente ir para os Estados Unidos e ficar lá ilegal, essas coisas. Eu falei, não, eu quero ir para um lugar que eu me permita trabalhar como estudante, né, como imigrante no país. Aí pesquisando muito, cheguei aqui na Austrália. Um pouco longe.
mas cheguei. Aí comecei a pesquisar, fui atrás de agência de intercâmbio e procurar muito na internet, pesquisar muito na internet, de pessoas explicando como que era a vida aqui, contando, porque eu queria detalhes, eu queria desde quanto custa o ônibus, como pego o ônibus, quanto custa curso, como são as pessoas, qual era a cultura do australiano, eu queria saber tudo. E eu me lembro que na época eu não tinha muita informação, eram as informações muito vagas, ou pessoas fazendo só meio graça na internet. Na verdade, teve uma menina que tava aqui morando e foi ela que me ajudou muito com os vídeos que ela fazia, porque eu também queria me organizar financeiramente, porque eu me preocupava muito com essa questão financeira. E aí a minha outra preocupação também era o fato de eu já ter mais de 30 anos, porque a gente acha que intercâmbio é para quem tá com 18, 20 anos, ou menos que isso, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu era mais nova e eu nunca quis. Eu nunca tive coragem de fazer, de largar a família e tudo e ir para um outro lugar. E aí, com 30 e poucos anos, eu tive essa vontade. E aí a minha preocupação era, vou estudar fora, vou estudar com o quê? Com gente de 18, 20 anos? E aí o que eu quero dizer pra você é que não é isso. Que a ideia do intercâmbio mudou. Você vê cada vez mais pessoas mais velhas, no sentido de mais de 25 anos ou mais de 30 anos fazendo intercâmbio. E realmente foi o que aconteceu quando eu cheguei aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei para fazer o curso de inglês aqui, né? Falei, pronto, vai ter só adolescente, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas no fundo e no final, isso não é nenhum problema. E também encontrei gente da minha idade, o que foi muito legal. Então, a minha adaptação aqui foi imediata. Eu senti que eu estava em casa. Eu estava de mente aberta, o que é importante quando você vem para o intercâmbio, é você estar aberto a tudo. Que você vai sem preconceito, sem medo. Simplesmente vem e se joga. E vê o que acontece. Que foi o que aconteceu comigo. Eu vim pra cá com a intenção só de ficar 6 meses e tô há quase 4 anos. Estou aqui e não vou embora. Vou ficar aqui pra sempre, se Deus quiser. E é isso. Eu acho que se você tem alguma dúvida ou se sente velho demais pra fazer intercâmbio, saiba que isso é uma bobagem e que não tem idade para você ir atrás do que você gosta, do que você sonha, né? Então, concluindo, é isso. Se você tem 30 anos, só vem. Não é um empecilho a sua idade. E eu acho, inclusive, que por você ter mais de 30 anos ou 30, você tem um negócio que é muito importante, que é a maturidade. E quando a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente tira de letra muitas outras coisas. Que talvez um adolescente ou um jovem de 20 anos, um pessoal com 20 anos, talvez teria mais dificuldade em encarar, em ir atrás das coisas. Então, não. Justamente por você ter 30 anos ou mais, você tem a maturidade, isso vai ser muito bom para você e só vai jogar a favor. É isso. Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo. Eu amo esses depoimentos porque mostra como todo mundo tem realmente os mesmos questionamentos e os mesmos problemas. Mas ainda falando um pouco de mulheres, a gente ainda tem na verdade não só mulheres, mas casais principalmente, a gente tem ainda a pressão da gravidez. Quando vem o bebê, mas você vai ficar muito mais velha, daqui a pouco você não pode mais ter filho. Então toda essa pressão junta nas suas costas, por isso que eu falo que a decisão do intercâmbio é absolutamente corajosa. Você está abrindo mão, talvez, de uma carreira, você está deixando para trás a opinião das pessoas e o que elas pensam de você, para correr atrás do seu sonho. E, já que a gente está falando, já deixou claro aqui todas as inseguranças que um intercambista com mais de 30 anos tem, agora eu vou falar um pouquinho do que
a Austrália vai te dar de garantias nessa decisão? A primeira coisa é que a Austrália é um país com zero preconceito com idades. Eu tenho alunos aqui que vieram fazer intercâmbio com mais de 50 anos. Fora isso, a minha mãe fez um intercâmbio para a Europa com 72 anos. Fez um intercâmbio de 6 meses para aprender francês. Então eu vou te falar com propriedade o tipo de sentimento que eu conheço, o meu próprio e das pessoas ao meu redor, que eu lido diariamente em como isso, no final das contas, quando você passa por todo esse processo de medo, insegurança, como o retorno, como ele é satisfatório e como realmente em todas essas pessoas, não importa a idade, o processo do intercâmbio valeu a pena. Mas vamos voltar um pouquinho falando sobre a Austrália. A Austrália é um país que tem zero preconceito com idade, principalmente no mercado de trabalho. Vou te explicar por quê. Aqui é muito comum que as mães parem de trabalhar quando os filhos nascem e ficam sem trabalhar por um certo período, 4, 5, 6, até 10 anos, e voltem para o mercado de trabalho como se nada tivesse acontecido depois disso. E isso é muito comum. Então, acredite, não, a sua idade não vai ser um fator determinante para você arrumar trabalho aqui ou não. Você vai ter outros fatores que vão ser iguais a qualquer pessoa de qualquer idade. A idade não vai ser um deles. Fora isso, uma coisa que a gente percebe é que, geralmente, quanto maior a idade, mais dificuldade as pessoas têm de aprender inglês na escola. Porque a gente já falou aqui em outros vídeos que aqui o sistema de ensino do inglês, como em qualquer ensino, qualquer alfabetização, ela é muito imatura, ela faz muita brincadeira, muita musiquinha e geralmente quanto mais a idade, menos você se enxerga fazendo esse tipo de coisa e aí assimilar o que você está aprendendo é um pouquinho mais complicado. Entretanto, o fato de você ser mais velho te ajuda num outro ponto. Pessoas mais velhas normalmente se relacionam com pessoas mais velhas. E pessoas mais velhas não falam tantas gírias, falam um inglês mais claro de se entender e geralmente são mais pacientes. Então, se você quer vir mais para cá, vir para o seu intercâmbio com 30, 40, 50 anos, saiba que se você está com medo de não se adaptar ao fato de falar inglês, além de terem escolas que separam alunos com mais de 30 anos, exatamente porque sabe que você não vai se adaptar a esse tipo de ensino mais infantil, existem escolas que fazem o curso 30 a mais, ou seja, se você tem mais de 30 anos, você não vai ficar com o pessoal jovem. Além disso, saiba que os seus amigos dessa classe, mesmo não australianos, mas de outras nacionalidades, vão estar com o mesmo problema que você. Melhor problema do mundo, né? É estar em outro país, tentando se comunicar e aprendendo todo dia. Então, isso não chega a ser um problema, mas se isso te trava na hora de fazer o intercâmbio, não precisa. A gente tem a solução. E por fim, mas não menos importante, a gente sabe que as pessoas mais velhas têm um probleminha, não um probleminha, mas são algumas restrições, principalmente em relação à moradia, em relação a trabalho e viagens. Vou explicar por quê. Em relação à moradia, geralmente a pessoa com mais de 30 anos, ela não quer mais dividir quarto com 10 pessoas, apartamento lotado, festa todo dia. Então você vai demorar um pouquinho mais para arrumar uma acomodação que se adeque ao seu estilo de vida, que não é com muita festa, muita balada, um lugar mais limpo, tranquilo e organizado. Em relação a trabalho, imagino eu que, pelo menos eu não tinha, né, um corpinho tão preparado para fazer um cleaner de obra, por exemplo, ou muitas vezes descarregar um container pesado. Então, geralmente, quando uma pessoa tem mais de 30 anos, ela não quer qualquer emprego. Ela quer um emprego que ela não se desgaste tanto. E tá tudo bem. Isso não é um problema. E isso também não é uma exclusividade só para quem tem mais de 30 anos, não. Eu conheço muitos jovens que também tomam essa decisão. Mas é só para você saber que nem todo emprego pode ser para você. E por fim, por que eu falo que viagens? Apesar da Austrália ser um dos países mais seguros do mundo para se viajar, normalmente aqui os tipos de viagem mais baratos envolvem camping e backpacking. Então, são os famosos mochileiros.
Eu não sei o quanto você está disposto a fazer esse tipo de viagem, mas se você tiver, independente da sua idade, aqui é o seu lugar. Então, se você tem 30, 40, 50 anos e sua vontade é fazer o intercâmbio, a Austrália está pronta para te receber de braços abertos.